Olá! Neste componente da aula, nós iremos discutir um pouco sobre otimização, ou seja, como que nós procedemos para selecionar as hipóteses de acordo com a nossa matriz de transformação. Lembrando a vocês que, a partir do momento que eu tenho o conjunto de evidências, o meu próximo passo e a etapa final da minha análise seria avaliar as hipóteses que melhor explicam o conjunto de evidências. Para fazer isso, eu vou retomar algumas coisas. Vou retomar o conceito de topologia e de enumeração para a gente entender a complexidade do problema que a gente está trabalhando, certo? Então, lembrando a vocês que topologias referem-se às conexões entre vértices e arestas, tá? Então, a gente usa esses diagramas dicotômicos, né, para representar as relações de parentesco. E são esses diagramas que serão usados para que nós possamos avaliar as nossas evidências e procurar qual deles responde mais adequadamente às minhas evidências, tá? Primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: quantas topologias eu tenho aqui, certo? E topologias, lembrando, elas são diferentes quando elas representam relações diferentes. Se vocês observarem essas três topologias aqui, ou esses três diagramas, vocês vão notar que eu tenho uma única topologia. Por quê? Porque a relação entre A e B é a mesma que aqui, a relação de ABC é a mesma que aqui, é a mesma que aqui, a relação de DE é a mesma aqui, aqui e aqui. Portanto, esses diagramas correspondem a uma única topologia. Muito bem, agora um caso um pouco mais diferente. Dê uma olhada nesses três diagramas aqui e pensem, ou tentem identificar quantas topologias vocês acham que existem aqui. Muito bem, pensaram? Eu vou dizer para vocês que tem somente duas, certo? A topologia 2 ela é diferente da topologia 1 e 3. No que elas diferem? Elas diferem na relação de AJDK, LH, olha só, ela está presente em todas elas, mas olha essa relação aqui, ó, IE com FG, PD, ela é diferente nessas duas topologias. Tudo bem? Então eu tenho duas topologias aqui. Então eu entendo que quando eu falo em topologia, eu me refiro a padrões distintos de relações entre arestas e vértices. Tá? Retomando a enumeração. Enumeração é o conjunto de soluções possíveis para determinado problema. Nesse caso em particular nosso, nós estamos querendo saber qual a enumeração das topologias existentes para determinado estudo filogenético. E esse número é dependente do número de caracteres, de terminais. Desculpem. Certo? Então, para 3 terminais eu tenho uma topologia, para 4 eu tenho 3, para 5 eu tenho 15 e assim por diante. Então, esse é o universo de soluções possíveis que eu uso para tentar identificar qual é o conjunto de evidências que é melhor explicado por determinada topologia. Muito bem? Para fazer isso, da mesma forma que a gente fazia com a fenética, eu preciso atribuir um índice de mérito comparativo para essas topologias em relação às evidências que eu tenho. Portanto, eu preciso de um critério de otimização, um critério de otimalidade, e eu preciso de uma função objetiva que expresse esse critério. E o critério que nós usamos aqui é o critério da menor distância patrística. Tá? Assumindo como critério de otimalidade, então, o princípio da parcimônia, certo? Então, o princípio da parcimônia ele é um princípio que ele não é único da cladística. E o princípio, ele é um princípio medieval que diz mais ou menos o seguinte: tendo duas ou mais hipóteses que tentam explicar um determinado fenômeno, você deve assumir aquela que tem o menor número de premissas, certo? E é com esse critério de otimização que eu faço as decisões necessárias para que eu escolha determinada topologia. Não só a topologia, mas sim como eu explico a distribuição dos estados de caráter. Lembrando para vocês que otimização se refere à seleção do melhor elemento de um conjunto disponível de alternativas de acordo com algum critério. Então, aplicando o conceito de parcimônia, ou o princípio de parcimônia, para otimizar
o número de transformações nessa topologia aqui, dado que eu tenho esses determinados estados de caráter distribuídos em vermelho, ou seja, Z tem 0, D tem 0, certo? Aqui eu sou obrigado a assumir duas transformações, que é o número mínimo de transformações que eu posso assumir para explicar por que Z tem 0 e por que D tem 0. Em uma outra topologia, por exemplo, eu, aplicando o princípio e otimizando a distribuição dessas transformações, eu assumo que houve uma única transformação aqui. Então vamos ver como é que isso funciona dentro do contexto. Né? Imagine que eu tenho determinada topologia para um caráter número 1, certo? Eu observo 0 e 0 em D e Z, respectivamente, e o estado 1 nos demais terminais. Eu posso assumir que houve duas transformações aqui, ou eu posso assumir que houve uma única transformação, certo? De acordo com o meu critério, a melhor otimização seria aqui, ó, assumindo uma única transformação. Então é assim que eu aplico esse critério para explicar a distribuição dos estados de caráter, ou seja, para explicar onde ocorreram as transformações, certo? Então, se eu quiser otimizar o número de transformações desses estados de caráter para o caráter número 1 nesse diagrama, a pergunta que eu faço é onde as transformações ocorreram e quantas foram. Então pensem um pouco e vocês vão ver que essas transformações podem ter ocorrido somente dessa forma aqui. Por quê? Porque isso aqui, ó, presume duas transformações mais uma, 3, só que eu posso explicar essa observação da mesma forma, assumindo uma transformação única nesse ramo aqui. E a notação que eu estou usando aqui é pretinho para quem tem 1 e branco para quem tem 0. Então, se vocês olharem, ó, A e J tem 1, todo mundo aqui tem 0, até eu chegar em F, que transformou de 0 para 1, se eu vier de cima para baixo, certo? Então, isto aqui é mais parcimonioso do que isso aqui, certo? Vamos pensar e fazer o mesmo exercício aqui. Onde as transformações ocorreram? Quantas transformações ocorreram nesse diagrama aqui, para que eu explique de forma parcimoniosa a distribuição desses caracteres. Se você pausar e pensar um pouco, você vai ver que eu tenho duas transformações, certo? Pode ser que alguém chegou a uma transformação diferente, porque essas duas transformações aqui, ó, são possíveis, assumindo essas duas transformações. E observe que eu tenho duas transformações, ou duas otimizações, né, ou reconstruções para esses estados de caráter que são igualmente parcimoniosas. Eu não tenho nenhum mais um critério para escolher qual é melhor ou qual é pior, certo? Eu tenho somente um critério, que é o critério da parcimônia, e como elas têm duas transformações, cada uma delas, estas são duas reconstruções igualmente parcimoniosas. Muito bem? Eu espero que vocês tenham entendido o conceito de otimização e como se aplica esse conceito, usando o princípio de parcimônia, para tentar explicar transformações de caracteres em diagramas. E agora a gente vai ver como é que a gente junta isso para decidir qual é o diagrama que melhor representa a minha matriz como um todo.